Ô Casemiro, quer dizer que então, agora há pouquinho, você que tá com a bunda desse tamanho... Fez com o Endrick. Foi uma falta de respeito, uma falta de... A fala de Casemiro sobre Endrick caiu como uma bomba e agora a mídia brasileira está detonando o volante sem piedade. Mas será que ele realmente errou? Ou só falou a verdade que ninguém queria ouvir? Fica até o final porque a reação foi brutal e tem gente dizendo que isso pode criar um climão dentro da seleção brasileira. A declaração de Casemiro movimentou completamente o mundo do futebol nas últimas horas. O volante comentou a situação de Endrick e afirmou que o jovem atacante ainda não é do grupo principal da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Além disso, Casemiro alertou sobre a pressão exagerada em cima do atacante de apenas 19 anos. Só que a internet simplesmente explodiu depois dessas palavras. Parte da mídia brasileira interpretou a fala como uma tentativa de diminuir Endrick justamente no momento em que o jovem vive uma enorme expectativa para a Copa do Mundo de 2026. Fez com o Endrick. Foi uma falta de respeito, uma falta de ética. Que entrevista ruim. Que falta de ética, que falta de respeito o que ele teve com o Endrick. Ele achar que o Neymar tem que ir porque ele pode desequilibrar, é uma opinião dele. É uma opinião que você está sendo positivo com alguém. Agora, o que ele falou do Endrick, ele foi desrespeitoso, desqualificando o talento do Endrick, jogando o garoto de lado que tem 19, 20 anos, está jogando muito bem no Lyon, entre 26 jogadores, cabe sim a convocação do Endrick e com merecimento. E o Casemiro desfez do Endrick, como se o Endrick não fosse nada. O Casemiro é um jogador que voltou para a seleção com o Ancelotti. Capitão, tá bem, mas está em fim de carreira. De seleção brasileira está em fim de carreira. É a última Copa do Mundo dele, né? É de confiança do Ancelotti, mas ele não é conselheiro do Ancelotti, ele é um jogador de confiança. Ele não é auxiliar técnico do Ancelotti. Ele não faz parte da comissão. Ele é um jogador como todos os outros que vão ser convocados. O que esse cara fez com o Endrick foi uma falta de respeito, uma falta de ética e uma atitude completamente contrária do que um capitão de uma seleção brasileira tem que ter. Ô Casemiro, quer dizer que então, agora há pouquinho, você que tá com a bunda desse tamanho, que vai sair do Manchester United, tá jogando nada, né? Só voltou pra seleção porque o treinador confia em você, foi muito bom de bola, ganhou várias Champions, foi pro Porto, esqueceu do seu Pulpo Gimenez, né? Lembra do Pulpo Gimenez? Você esqueceu, né? E que por sinal, você tinha um comentarista que sempre defendeu você, foi eu. Porque muitos que estavam aqui, que hoje estão na Globo, falavam que você jogava de calça jeans. Eu não. Sempre achei você craque. Agora, quem falou pra você que você tem o direito de falar o que você falou do Endrick? Que o Endrick não tá no grupo, que o Endrick não sei o quê. Eu e o Neymar pode. Larga muito você puxa saco, cara. Que por sinal você acha que você é muito bom, né? Você foi, não é mais. Chegar ao exagero de dizer que ele tratou o Endrick como se fosse um alienígena, mas sabe, me pareceu ele tratar o Endrick como um garoto que apareceu outro dia aqui, anteontem, aí foi chamado uma vez com a camisa da seleção e tal. Não, cara, 2024, lembrem, o Endrick estava fazendo gol na Espanha e na Inglaterra com a camisa da seleção. Estava salvando o Brasil de derrota em amistoso dos Estados Unidos antes da Copa América. O Endrick em 2023 estava sendo campeão brasileiro numa noite histórica no Newton Santos, numa virada contra o Botafogo, campeão brasileiro pelo Palmeiras, ainda menor de idade, antes de ir para o Real Madrid. Então o Endrick, me pareceu, o tratamento dado pelo Casemiro é incompatível com o que o Endrick já representa. Não estou dizendo que o Endrick é a esperança, o ex-veio, o cara... Muitos comentaristas afirmaram que Casemiro deveria ter apoiado mais o garoto publicamente ao invés de destacar que ele ainda não faz parte do grupo principal. Foi aí que começou a repercussão pesada. Nas redes sociais, torcedores ficaram divididos. Enquanto alguns concordaram com Casemiro e disseram que Endrick ainda precisa amadurecer, outros detonaram completamente o volante, afirmando que faltou sensibilidade nas palavras. Teve gente dizendo até que a declaração pode abalar a confiança do jovem atacante. Mas calma, porque também teve quem defendesse Casemiro. Muitos jornalistas lembraram que o volante é um dos jogadores mais experientes da seleção e provavelmente tentou proteger Endrick da pressão absurda criada pela imprensa e pelos torcedores. Afinal, o garoto vem sendo tratado como uma futura estrela mundial desde muito cedo. Só que uma coisa é certa, ninguém esperava uma repercussão tão gigantesca. Agora a pergunta que não quer calar é: Casemiro falou a verdade ou exagerou nas palavras sobre Endrick? Comenta aqui embaixo a tua opinião, porque esse assunto está dividindo completamente os torcedores brasileiros. Fez com o Endrick. Foi uma falta de respeito, uma falta de ética. Que entrevista ruim. Que falta de ética, que falta de respeito o que ele teve com o Endrick.
Ele achar que o Neymar tem que ir porque ele pode desequilibrar, é uma opinião dele. É uma opinião que você está sendo positivo com alguém. Agora, o que ele falou do Endrick, ele foi desrespeitoso, desqualificando o talento do Endrick, jogando o garoto de lado que tem 19, 20 anos, está jogando muito bem no Lyon, entre 26 jogadores, cabe sim a convocação do Endrick e com merecimento. E o Casemiro desfez do Endrick, como se o Endrick não fosse nada. O Casemiro é um jogador que voltou para a seleção com o Ancelotti. Capitão, tá bem. E já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui você fica por dentro de todas as polêmicas e bastidores quentes do futebol mundial em primeira mão.